Animais demonstrando emoção pode ser algo inesperado. Essa mãe ursa levou um homem até seu filhote que estava à beira da morte. O que ela fez em seguida foi chocante. Kyle amava a natureza. Quando era criança, ele adorava fazer caminhadas e ir ao zoológico para ver os animais. Ele inclusive havia estudado para se tornar um veterinário. Assim, ele poderia ajudar animais o tempo todo. Estava sendo uma experiência incrível ser capaz de curar animais de estimação e inclusive tratar de animais maiores. Ele conseguiu até cuidar de alguns animais do zoológico que ele visitava quando criança. Era como se seu ciclo de vida se fechasse, mas trabalhar como veterinário podia ser também muito difícil. Ele se afeiçoava aos animais que tratava. Ele entrava em contato com vários animais diariamente, e alguns ele conhecia desde filhotes, mas não era sempre que ele podia ajudar todos ou salvar a vida de todos. Havia momentos que ele tentava o seu melhor, mas ainda assim perdia seu paciente. Ele sabia que devia ter uma distância emocional dos animais em seus cuidados, mas ele não conseguia. Toda vez que ele tinha um resultado ruim, seu coração se partia. Mas então, ele recebia o próximo paciente e voltava a se importar e cuidar, como ele sempre fazia com todos. Mesmo assim, após muitos anos como veterinário, ele percebeu que precisava se isolar em algum lugar por alguns dias, para se recuperar da exaustiva jornada de trabalho. Ele gostava de sair na cidade com seus amigos, mas não era o mesmo que descansar e recarregar as energias. Para fazer isso, ele tinha que voltar à maneira que ele descansava quando criança, indo para a natureza. Havia trilhas que se podia fazer perto da cidade, mas nenhuma era longa o suficiente para proporcionar um relaxamento profundo. O seu trabalho estava indo bem e Kyle decidiu que iria recompensar a si mesmo com uma cabana nova na floresta. A pequena cabana não ficava em um terreno grande, mas fazia divisa com o Parque Nacional, o que significava que haveria muito espaço para fazer longas caminhadas. Além disso, como era protegido pela federal, ninguém nunca poderia construir nada naquele parque. Então ele sempre teria aquele lugar como seu santuário. Ele sempre poderia sentar em uma das paisagens e observar as águias no céu. Poderia observar corças e outros animais passarem perto de sua cabana. Era justamente o que ele precisava. Ele não conseguia ouvir carros ou outros barulhos da cidade, apenas animais e outros sons da natureza. Kyle teve uma longa semana de trabalho e decidiu ir para seu retiro na floresta durante o fim de semana. Ele pegou uma pequena mochila e suas botas de caminhada, uma maçã e caminhou em direção a uma aventura, ouvindo o cantar dos pássaros e o som do rio à distância. Parecia que seu coração ficou por dias batendo muito rápido, mas agora tudo estava em um compasso calmo e ele conseguia pensar claramente de novo. Ele andou por um tempo até que encontrou um urso em seu caminho. O animal estava um pouco longe e ele sabia que devia manter a distância, mas o urso tinha outros planos. A fêmea veio até ele, andando vagarosamente com seu grande peso, mantendo seu olhar em Kyle. O veterinário começou a andar de costas na direção em que veio, mantendo o olhar no animal. Ele sabia que não deveria correr, pois tinha grande chance do urso vê-lo como presa. A ursa continuou indo em sua direção, e ele reparou outro movimento logo abaixo da grande fêmea. Um pequeno filhote de urso saiu do mato da floresta. Isso tornava a situação muito mais perigosa, já que uma mamãe ursa podia ser muito mais agressiva para proteger seu bebê. Ele precisava ser cauteloso. Com a ursa ainda vindo até ele, Kyle notou que se afastar não estava funcionando. Ele precisava tentar outra abordagem. Colocando seus braços para cima, ele tentou parecer maior do que era e então começou a fazer muito barulho, gritando e batendo com os pés no chão. Com sorte, a ursa pararia de vir ao seu encontro, mas algo muito estranho aconteceu. Ela não agiu da forma que ele esperava. Ele tinha alguma experiência com ursos, de trabalhos que fez para o zoológico, e podia perceber que algo não estava certo.
O urso não estava se afastando e não parecia dar nenhum sinal de agressividade como deveria fazer em uma situação dessas. Foi um dos encontros mais estranhos com um animal que ele já teve. Ela sentou no chão da floresta. O seu pequeno filho começou a tentar subir em cima dela, mas para Kyle, a ursa parecia triste e abatida. Ela parecia completamente derrotada e aquilo tocou o coração do veterinário. Ele resolveu se arriscar e chegar mais perto da ursa. Será que ela estava machucada? Ela parecia estar desesperada, mas ele nunca tinha tido contato com esse comportamento que ela estava demonstrando. Apesar de sua experiência, Kyle estava no escuro e só podia contar com seus instintos para tentar descobrir do que a ursa precisava. Quando ele chegou mais perto, a ursa ficou de pé, mas ela não começou a andar em sua direção, e sim em direção ao rio. Ela olhava para trás e o esperava, como se pedisse para que a seguisse. O veterinário estava tão curioso em relação àqueles comportamentos estranhos que ele teve que segui-la. Além disso, realmente parecia que ela estava pedindo ajuda. E ajudar animais era a sua missão na vida. Ele dedicou toda a sua carreira para ajudar essas criaturas, e não teria como não ajudá-la também, se estivesse ao seu alcance. A ursa nem notou quando seu filhote começou a correr ao redor de Kyle, o instigando a brincar com ele. A mãe estava indo em direção ao rio e estava completamente focada em seu destino. Quase no meio do rio havia um monte de redes de pesca entrelaçadas, e a ursa andou até elas. No começo, o homem não entendeu o interesse do animal nas redes de pesca, mas então o emaranhado começou a se mover. Outro filhote da ursa estava preso entre as linhas. Toda vez que vinha uma corrente forte, o filho ficava submerso. Parecia que a ursa tinha tentado desvencilhar seu bebê, mas como o emaranhado estava muito apertado, ela não conseguiu libertá-lo. Ela precisava da ajuda de um humano para soltar seu filhote e era por isso que estava tão desesperada em chamar a atenção de Kyle. Não havia muito tempo. O pequeno filhote já não estava respondendo ao chamado de sua mãe. O veterinário precisava soltá-lo, mas ele não havia trazido nada com ele, nenhuma faca para cortar as linhas, e não havia tempo de voltar para a cabana para pegar uma. Quando ele voltasse, já seria tarde. Ele precisava de outro plano. Indo até a margem do rio, ele olhou com cuidado as pedras que estavam ali e encontrou uma com uma ponta afiada. Então ele rapidamente nadou até o pequeno urso que estava à mercê na água. Ele começou a cortar as linhas e cordas. Demorou um pouco. Suas mãos ficaram cortadas, arranhadas e feridas, mas ele não podia parar. Finalmente, ele conseguiu abrir espaço suficiente para tirar o filhote do emaranhado. Kyle o pegou e nadou de volta para a margem. A mamãe ursa esperava ansiosa seu bebê. O pequeno urso não se mexia, mas o veterinário estava determinado e não desistiria dele. Ele começou a fazer compressões em seu peito, como uma massagem cardíaca, e o pequeno filhote começou a respirar. Exausto, Kyle caiu deitado na margem. O pequeno bebê se levantou, tremendo, e foi se aninhar em sua mãe, que estava ao seu lado. A ursa o puxou para perto e começou a cheirá-lo e inspecioná-lo para ter certeza que estava bem. Após ter certeza de que seu filhote estava saudável, ela o deixou brincar com seu irmão e então eles caminharam para a floresta. Quando o homem finalmente recuperou a sua força, ele começou a andar de volta para a cabana. Kyle não podia acreditar que aquilo havia acontecido. Ele provavelmente nunca veria a família de novo, mas ele se sentia muito bem e não via a hora de contar a história incrível para seus amigos. Chegando em casa, ele tomou um banho quente. Apesar de pequeno, o urso ainda era muito pesado e seus músculos doíam do esforço. Mas agora ele poderia descansar e cuidar de suas mãos machucadas. Na manhã seguinte, ele estava sentado na varanda com uma xícara de café. Depois da sua grande aventura no dia anterior, ele estava contente em apenas ficar sentado e relaxar. Mas ele não pôde acreditar no que aconteceu em seguida. Ele ficou chocado ao ver a família urso em sua frente, a grande mãe e os filhotes.
Por um bom tempo, depois do ocorrido, a mamãe ursa, o filhote que ele salvou e seu irmão vinham visitá-lo sempre que ele estava na cabana na floresta. Muito obrigado por assistir. Essa história só nos mostra o quanto os animais têm para nos ensinar. Nós devemos saber pedir ajuda quando necessário. O que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com a família e amigos. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!